Olá, bom dia! Estamos começando mais um dos nossos cultos online. Normalmente, a essa altura, nós estaríamos lá no templo fazendo o nosso culto ao vivo para você, mas nós tivemos alguns probleminhas técnicos. Depois o pastor vai explicar melhor sobre isso para você e você vai entender. Então não foi possível nós estarmos lá hoje pela manhã, mas estamos aqui prontos, dispostos para louvar, para adorar o nome do nosso Deus, para aprender mais sobre Ele. Não vamos deixar de cultuar por causa disso, não é? Que bom que nós temos, então, esse instrumento que tem sido tão útil para a gente, não é isso? A internet, o nosso canal aqui, para que nós possamos estar juntos nesse momento para adorar a Deus. Então vamos dar continuidade a esse culto fazendo uma leitura bíblica, que vai aparecer aí na tela. Eu quero te convidar para você fazer junto comigo. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. O texto que nós acabamos de ler já te convidou. Vinde e cantemos ao Senhor com alegria. O próximo cântico diz assim: vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, ao nosso Deus. Vamos adorá-lo então todos juntos. Glórias ao teu nome, Senhor. Toda honra, toda majestade a ti. Vinde e adoremos, vamos todos juntos adorar a Jesus Cristo. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o seu nome. Bendito seja o seu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Recebe a adoração, Jesus. Pai amoroso, recebe a adoração. Nós te adoramos pelo teu Filho, Jesus Cristo, que tu enviaste a nós para nos trazer essa grande
poderosa salvação. Por isso te adoramos. Vamos declarar: bendito, bendito seja o seu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. E agora nós vamos continuar adorando, louvando ao nosso Deus que é santo, justo, poderoso, o único digno do nosso louvor. É isso que fala essa música. Então canta, presta bastante atenção na letra e adora agora o nosso Deus. Deus
Queridos irmãos, saúde e paz. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a este culto dominical, se Deus permitiu. Hoje é domingo 11 de setembro. Fazia tempo que nós não gravávamos um culto, que ele não era online, mas como todos sabem, membros da igreja, que fazem parte do grupo da nossa igreja, na sexta-feira de madrugada, a nossa igreja foi alvo de vandalismo. 3 homens entraram na igreja lá, 2h40 da manhã, e eles levaram o hidrômetro, eles levaram torneiras de metal e cortaram todos os fios que eles poderiam ver. Levaram a bomba d'água. Vocês sabem que nossa cidade tem sofrido muito com isso, a gente vê nos noticiários, essa quadrilha noturna aí, a galera do cobre, que são dependentes químicos em sua grande maioria, é um problema sério da nossa cidade, é um problema social severo, que envolve a população de rua, né, cracudos, quando as pessoas falam, e estão levando portões, fios, os sinais da nossa cidade também. E aí eles fizeram isso. Eles conseguiram então abrir ali o PC, não sei como eles não levaram aquelas portas de alumínio, e cortaram aqueles fios todinhos ali, que não eram nem fios grandes e grossos, mas eles levam tudo. E aí com isso desligou tudo na igreja, tudo. Então ficamos sem água, já acionamos a Águas do Rio, estamos aguardando, né, para amanhã a vinda deles para reinstalar a água. A bomba d'água a gente tinha comprado ano passado, mas a velha eu tinha mandado reformar, vai ser instalada novamente. E a parte de instalações, eles levaram pedaços, e com isso a gente ficou sem elevador, sem luz, sem ar-condicionado, né? A parte de instalação novinha que a gente tinha feito para o som e para a mídia. Enfim, essas coisas que infelizmente a nossa cidade está vivendo, estamos sitiados. Mas ontem, né, sábado, a empresa que nos presta serviço na área de elétrica já foi lá fazer uma análise. Vamos aproveitar o ensejo e modernizar mais algumas outras coisas que precisavam ser feitas diante da antiguidade das instalações. E também registramos, fizemos o BO na delegacia de Madureira, e também a nossa seguradora foi acionada. Dentro do nosso seguro tem lá roubos e furtos das instalações. Não é um valor muito alto, mas ajuda alguma coisa. Então, estamos nesse cenário. A proporção que as notícias foram sendo atualizadas pelas equipes de trabalho, que aí depois, né, a equipe de elevadores virão para fazer uma revisão, a empresa que cuida dos aparelhos de ar-condicionado também. E assim a gente vai seguindo com fé, coragem e esperança, irmãos. E sempre que eu trago, sempre quando acontece alguma coisa, eu falo para vocês sobre soberania, né? Nós vimos lá nas nossas câmeras, ainda bem que a gente tinha feito uma atualização digital das câmeras, que vão ser enviadas para a polícia também, e eles olham para a câmera sem nenhum problema, e quando eles cortam a luz, as câmeras param de gravar. A gente vai tentar ver de repente câmeras também solares, que não necessitem da luz elétrica. Enfim, desafios da cidade do Rio de Janeiro, do nosso bairro também. E na mesma noite, lá na Igreja Batista Suburbana, onde o pastor Davi era pastor, Davi Curti, um homem entrou lá e levou um ar-condicionado lá usado que eles tinham. Colocamos a informação nos nossos grupos de pastores da associação, e o feedback foi que muitas das nossas igrejas co-irmãs também já viveram isso. E só de hidrômetros o que eles roubam não está no gibi. E aí, irmãos, a gente tem que orar por essas pessoas. É obra de misericórdia. Eu trabalhei muitos anos nas ruas, nas cracolândias, com dependentes químicos, moradores de rua. E esses pequenos furtos fazem parte da rotina deles. A droga adoece, a droga destrói. E a gente precisa ter um coração compassivo diante disso. Mas vamos continuar firmes, seguindo em frente. No dia de hoje, irmãos, vamos finalizar nossa série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Então, lembrando que a gente já vem aí bons domingos, comecei com as obras da carne.
O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja da Galácia, escreve aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai falar sobre a lei ou Cristo, da quem nós vamos servir. Ele fala da liberdade que nós temos, mas o amor sempre conduz a gente à liberdade. E ele entra nessa questão das obras da carne. Então, vou ler aqui para trazer a memória dos irmãos, versículos 18 e 19. Diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, ou debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém, queridos? Texto conhecido nosso. O ser humano, então, todos nós, na carne, no nosso eu, no nosso ego, estamos aqui. Cada um em algum lugar. O que de repente é problema para um, não é problema para outro. Diante disso, só existe uma forma de nós vencermos essas obras da carne. É com o novo nascimento. É quando Jesus vem habitar em nós e acontece a regeneração. Andar com Jesus não é frequentar cultos, ser membro de igreja, fazer parte de família cristã, como se o cristianismo fosse uma ideologia qualquer, uma outra filosofia. Jesus não é uma verdade, Jesus é a verdade. Diante do cenário pecaminoso que habita em nós, que é muito severo, que é muito sério, o próprio Deus, através do seu Santo Espírito, veio habitar em nós para que nós pudéssemos segui-lo. Andar com Jesus não é seguir um mestre qualquer. Andar com Jesus não é seguir um líder político. Andar com Jesus não é seguir uma pessoa que falava tanto de justiça social. Andar com Jesus não é seguir uma pessoa que quer o bem dos outros. Andar com Jesus significa morrer para si mesmo e reviver em Cristo. Quando nós pensamos no significado de regeneração, quando nós vamos lá em João capítulo 3, irmãos, para andar com Jesus é necessário nascer de novo. Para ter a vida eterna, perguntou Nicodemos. Quem responde é o Cristo, é o Deus encarnado. Então, quando nós olhamos para esse texto bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, tendo o apóstolo Paulo como instrumento dedicado e santo, nós vamos ver aqui o nosso perfil. Leia o texto de novo e vê de onde você se enquadra. Talvez você tenha dificuldades com a lascívia, prostituição. Quantos casos a gente vê na igreja? Tem outros que eram idólatras, você que veio da idolatria, você que veio do mundo ocultista. Tem pessoas, irmãos, que são ciumentas, que gostam de contendas, inimizades. Outros são iracundos, eles gostam de facções, de partidarismos. Talvez você seja uma dessa pessoa que ainda não tem Jesus. E se você diz que é de Jesus, está dentro da comunidade de fé, e você semeia mentiras, você é invejoso ou qualquer outra coisa semelhante a esta, você não tem parte com Cristo. Ele está falando das bebedices, irmãos, que são os vícios, que são as orgias, a glutonaria, as pessoas que não têm equilíbrio na sua alimentação. Por que a gente está cheio de pessoas doentes hoje, com hipertensão e com diabetes? Pelo exagero da comida do doce, o exagero do sal. Por que tem tantas pessoas acima do seu peso? Envolve também tudo isso. Então, para a gente perceber que até com essas coisas do nosso corpo, o Espírito Santo se preocupa. Aí ele vai dizer o seguinte, que a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus.
Irmãos, essas pessoas que praticam essas coisas não têm parte no reino. Então, aqueles que são de Jesus, que pertencem ao reino de Deus, as pessoas que vão para o céu, elas vivem na perspectiva do céu na terra. Então, quando você vê pessoas que são idólatras hoje, elas não herdarão o reino dos céus. Ah, ela é gente boa, mas ela adora, mas ela é cristã. Não tem como. A gente respeita. Ah, você vê uma pessoa que vive no mundo ocultista, que invoca as trevas, que invoca demônios, que invoca espíritos caídos. Lembrando que os mortos não falam com os vivos. Mas tem gente que vive isso. Quando você pensa em ciúmes, casamentos, maridos que se dizem cristãos, aí tem os adúlteros, tem a galera aí que é fornicadora, que vive na promiscuidade sexual. Ah, pornografia não está escrito aqui, mas quanta gente vive na pornografia? Aí nos videozinhos, se satisfazendo de coisas nojentas e podres. Quando nós pensamos aqui, pessoas que são beligerantes, são pessoas bélicas, são pessoas mal educadas, são pessoas deselegantes. Está aqui, em dissensões partidaristas, a vida inteira. Na sua família tem gente assim? Eu acredito que tenha. Espero que não seja você. Se for você, desliga o vídeo, ajoelha aí e peça perdão. Nas nossas igrejas, irmãos, nas nossas assembleias, nossa, a gente já sabe quem são as pessoas que vão arrumar tumulto na assembleia, vão trazer dificuldade, são pessoas opiniáticas, são pessoas que acham que a igreja só vai para frente se ela estiver lá, aquele papo todo que vocês estão cansados de saber. Aí ele vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A gente está falando, irmãos, de uma igreja pequena, nova. A gente está falando do primeiro século. Mas é para os dias de hoje. O apóstolo Paulo já tinha lá na sua comunidade de fé gente que vivia assim, que começaram a andar com Jesus, mas não eram de Jesus. Só existe vida no Espírito se você viver pela perspectiva do Espírito. Na carne, não tem como. No dia de hoje, então, a gente vai finalizar com o último chamado temperança em algumas versões, ou domínio próprio. Queridos, desde a criação, quando Deus fez tudo, lá no Gênesis, a gente vai entender que Deus criou o homem para dominar sobre todas as coisas, correto? Deixa eu só ver aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Quando a gente interpreta desde já isso, significa que Deus deu ao ser humano a capacidade cognitiva, de pensamento, de inteligência para governar, para administrar. É o princípio da mordomia que a gente sempre ensina, que não tem nada a ver só com dízimos e ofertas, mas com a nossa vida. Mordomo é aquele que cuida daquilo que é de outro. Então, desde o início da criação, antes de qualquer manifestação profética, antes de qualquer rei, antes da lei ser estabelecida para governar o povo, antes da descida do Espírito Santo, antes da igreja ser instituída, Deus deu capacidade natural a cada ser humano de governar o seu eu, de governar a sua vida e tudo que está à sua volta. Quando nós olhamos de uma forma mais ampla, a gente vai perceber que a temperança e o domínio próprio é visível em muitas pessoas, mesmo que elas não professem a fé em Cristo.
Talvez você conheça pessoas que, mesmo não tendo esse relacionamento com Deus, são pessoas que vivem de forma ordeira, são pessoas que cuidam bem das suas famílias, são profissionais honestos, são profissionais competentes e excelentes. Pessoas que, dentro da sua naturalidade, têm caráter, integridade, hombridade, lealdade. Então, isso está inserido dentro da nossa comunidade global. No entanto, o pecado que entrou com Adão e Eva, porque eles não se dominaram, eles não tiveram equilíbrio e temperança e quiseram o lugar de Deus, degringolou tudo para todos nós. E aí a gente recebeu essa herança que nós chamamos de pecado original dentro de um termo teológico. Diante disso, irmãos, com o advento de Cristo, o reino de Deus sendo inaugurado, Jesus cumprindo a missão, e Jesus é o grande exemplo de domínio próprio. Perfeito? Jesus é o grande exemplo de submissão, de humildade, de temperança. É só você ler os evangelhos. E de obediência. Então, por causa do domínio próprio de Jesus, porque diante da missão que ele tinha, ele foi para a cruz. Lá na cruz ele sofre a morte que era minha e sua. Ele quita a nossa dívida. Não tem débito lá no Serasa celestial, como eu sempre brinco. A ressurreição, então, ela é a cereja do bolo que faz com que toda a obra da redenção seja completada. Está tudo consumado, brada Jesus, suspira Jesus na cruz do Calvário. Com a chegada do Espírito Santo e a inauguração da era da igreja, lá se vão 2000 anos, e está terminando, irmãos, o tempo da igreja na terra, o Espírito Santo então nos conduz. Nessas 9 virtudes, nesses nove características do Espírito Santo, então nós dividimos como amor, alegria e paz, é aquilo que nós recebemos de Deus, nosso relacionamento com Deus, perfeito? O amor, que é o primeiro, a virtude cristã suprema, a alegria da salvação e a paz que nos dá a tranquilidade do sacrifício pago por Jesus. A ira de Deus não está mais sobre nós, então a gente está em paz, ok? Os outros 3 é o nosso relacionamento com o próximo, que é a benignidade, a bondade e... esqueci o outro. Benignidade, bondade e longanimidade. Sermos longos, tardios a nos irar, a bondade, a benignidade, a motivação, o gesto e fazer aquilo sempre dirigido pelo Espírito, que se não for, não tem fruto. E o último trio seria então a fidelidade ou a fé, que é o nosso relacionamento conosco mesmo, daquilo que nós cremos e vivemos por fé, o justo viverá pela fé, a mansidão, que envolve sermos mansos, domesticados pelo Espírito Santo. E por último agora, que é a última característica que fala sobre equilíbrio. Ele fecha. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse texto e vemos esse desafio para todos nós, precisamos entender que, por causa do pecado, a gente vai tomar decisões erradas. Então, nós precisamos, irmãos, ver aqui algumas características da falta de domínio próprio, da falta de temperança. Orgulho. Orgulho é o sentimento, é o pecado que se originou no Jardim do Éden, perfeito? Que faz com que a gente se ache maior ou melhor do que o outro. E a gente encontra isso também lá em Isaías capítulo 14, quando Lúcifer, embriagado, digamos assim, pelo pecado, o orgulho, quis o trono de Deus, quis ser semelhante ao Altíssimo. E aí ele continua no castigo de Deus para a terra, para vir para a terra, ele continua semeando isso no coração do ser humano. Esse é o desafio. Você, esse tipo de pessoa, então, quando nós vamos seguindo pelo orgulho, Salmo 19, 13 diz assim: também da soberba guarda o teu servo,
para que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então, o orgulho que vem nos dominar faz com que a gente vá além dos nossos limites. Vaidade. Então, vamos lá. Coisinha fresquinha. Né? A Convenção Batista Carioca está aí em polvorosa, os bastidores dos pastores também em debate, porque na sexta-feira o presidente da Convenção Batista Carioca foi num comício de um candidato à presidência, né, do Brasil, que era um encontro de religiosos, e ele foi lá, foi apresentado como pastor que é e apresentado como presidente da convenção. E ele usou o nome da nossa convenção. E nas práticas batistas, irmãos, que valorizamos tanto os princípios batistas, os valores, nós separamos igreja de Estado. A igreja não pode se comprometer com o Estado, com esses políticos, porque senão ela perde a autoridade profética ou a autoridade de denúncia. Ele foi lá, falou em nome da Convenção Batista Carioca. E o discurso não foi muito bom. E aí a situação está difícil. Já pediram, né, a cassação do mandato dele, a exoneração dele da presidência. Por quê? Porque ele não teve domínio próprio. Ele poderia até estar lá como pastor, mas não usar o nome da convenção. Nós não permitimos. Por quê? Porque ninguém me representa nem te representa. Eu sou pastor da PIB de Cascadura, eu posso ir numa rádio, eu posso dar uma entrevista, eu poderia até ir num encontro político, mas em momento nenhum eu posso usar o nome da primeira igreja batista de Cascadura, principalmente nesse viés ideológico político, porque a igreja é suprapartidária, ela não tem bandeira política. A igreja de Cristo é de Cristo, ela tá dentro de um reino. Mas a galera está dando púlpito aí, virou palanque, curral eleitoral. Um pequeno exemplo. E estou dizendo isso aqui porque é público. Vai para as redes sociais e você vai ver lá o que ele fez. Ele tinha o direito democrático? Tinha, mas ele não poderia usar. E aí é o orgulho, muitas vezes, a vaidade que faz com que as pessoas trilhem esse caminho. Então, o outro sinal é a impaciência, irmãos. Que a gente trabalhou isso na longanimidade. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Por quê? Porque toma decisões erradas. Então, você é uma pessoa paciente por natureza? Porque tem gente que já tem essa característica. Depois vem o Espírito Santo e ajuda, né, na temperança, no domínio próprio. Se você já é impaciente, é aquela pessoa beligerante. Beligerante é aquele que gosta de guerra. É o cri-cri, é o cara chato, é a pessoa chata, é a gente barraqueira, gente que gosta de um bate-boca. Eu detesto esse tipo de gente. Eu não convivo com esse tipo de pessoas. Principalmente alguns que se dizem crentes ou cristãos. Então, é um sinal. Tem um descontrole também. Provérbios 25, 28. Como uma cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem ou a pessoa que não tem domínio próprio. Você é aquela que sai derrubando as coisas. Você é aquela que não tem limites. Roda baiana. Né? Tem a síndrome de Daniela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, Daniela. Conhece essa musiquinha? Queridos, tá feia a coisa. Quando nós olhamos aí para esse ambiente político, né? Agora novas eleições, 2018 já foi constrangedor, chato, enjoado. A gente sabia que ia ser agora também. Para mim, particularmente, nós estamos numa das piores eleições que a gente poderia ter, porque você já sabe como é que um é, o outro que você tinha expectativa, agora você já sabe como é que é, se um entrar, se o outro sair, e os outros que poderiam ser vozes que trariam, agregar alguma coisa, no final de tudo o discurso é o mesmo e o poder que eles querem, de direita, de esquerda, de centro, que seja. Mas a gente percebe que tanta coisa ficou ruim hoje por causa da tecnologia.
Sinto saudade daquele tempo em que vinha o porta-voz, né, da presidência e anunciava algo importante para o país. Quando, né, as coisas eram postadas primeiro no Diário Oficial. Hoje não, perdeu-se o decoro. A maioria dos governantes, eles perderam o senso ou o bom senso da liturgia do cargo. Você já levanta de manhã, é o prefeito de fofoquinha no Instagram, né, no Facebook, no Twitter, com o governador que xinga o presidente xinga o ministro é uma coisa horrível. Falta de temperança, falta de equilíbrio, falta de educação. Quando nós olhamos para esse cenário, que ele é o pano de fundo hoje para nós, quem a gente vê? Os crentes. Que estão sendo, muitos crentes, sendo maus exemplos, porque coisas que eles falam, coisas que eles escrevem, pastores politiqueiros à torta e direito, eles não estão sendo boca do Espírito. Eles espalham fake news, eles xingam, são palavrões, são impropérios, que não condizem, irmãos, com o perfil de pessoas cristãs. Então, se você é uma dessas, cuidado com o que você posta. Fale do amor de Jesus. Não se preocupe quem é que vai ser o presidente da República a partir de outubro. Deus que colocou lá. Isso não significa que Deus endossa as coisas erradas que todos os governantes do mundo fazem. De forma nenhuma. Deus vai tratar todas essas pessoas em tempo oportuno, mas todos os propósitos de Deus são cumpridos. Aleluia por isso. A soberania de Deus é maravilhosa e é por ela que a gente vive. Então, não entre nesses descontroles, não entre, queridos, nesses debates fúteis que não levam a nada. A gente pode ver também que a ignorância envolve isso. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Ou seja, as pessoas que ignoram, né, o ensino bíblico ou que ignoram princípios éticos trazem consequências terríveis. É muito ruim viver com pessoas tolas. É muito ruim viver com pessoas nécias. Que Jesus fala que a gente tem que ter equilíbrio para você não jogar pérolas aos porcos, né? Falando do cachorro que volta ao seu vômito. Jesus trata todas essas coisas e Jesus é o grande exemplo que nós temos de domínio próprio e de temperança. Ou de temperança, essas 9 virtudes, esse fruto do Espírito é o caráter de Jesus. Então, em primeiro lugar, são essas características que são sinais dessa falta. E aí, o que eu preciso, irmãos, dominar? Né? O que a gente precisa governar, irmãos? Primeiro, as nossas vontades. Eu e você temos vontades, temos desejos. Algumas são boas, outras não. Mas Deus não está aqui para fazer todas as nossas vontades. Assim como também nós não devemos fazer vontade dos nossos filhos. Todas as vontades. Quando vamos para a palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala das concupiscências da carne, das obras da carne, ou quando ele ensina a Timóteo, o jovem pastor que ele mentoreava, né, que ele fala da soberba da vida, de uma consciência limpa e da concupiscência, que significa desejo, as vontades do eu. Por que as pessoas estão destruídas? Por causa desses desejos e vontades que está em nós. E eu e você temos que governá-las, administrá-las, estabelecermos limites para que não vá em frente. Como é que você tem administrado isso?
Talvez hoje, até o dia de hoje, você está colhendo frutos porque você não dominou o seu desejo, porque você não dominou a sua vontade. Aí o apóstolo Paulo fala sobre alimentação, ele fala sobre sexualidade, ele fala sobre amizade. Talvez você tenha destruído o seu relacionamento familiar porque você trilhou outros caminhos. Então, eles virão todos os dias, irmãos, batalhas para mim e para você. Precisamos seguir em frente. O que a gente precisa entender e dominar? A língua, queridos. O bichinho do inferno, muitas vezes, é a língua, né? Esse pequeno órgão aqui que mexe e faz a gente falar, mas a gente sabe que a nossa mente é o nosso cérebro, é a nossa capacidade de pensamentos. Mas a língua coloca para fora. Então nós conhecemos o livro de Tiago, que fala muito bem sobre isso. Eu não vou ler todo ele, mas ele fala que muitos tropeçam na vida por causa do falar. Perfeito? Que se a gente colocar um freio na nossa boca, a gente vai dirigir o corpo inteiro, igual acontece com os animais. Precisamos observar os navios, que são muito grandes, né? Mas eles são administrados pelo timoneiro de uma forma tranquila. E aí a língua que se gaba das coisas grandes. As pessoas, irmãos, que estão sempre se gabando, né? Eu sou vice-presidente, eu estou na igreja há 150 anos, a Mília doou o banco, eu fui diretor disso, eu cantava no coral, eu era solista oficial da igreja. As pessoas vão se gabando com isso. Mas o pior, irmãos, que todas as pessoas que se gabam dessas coisas, elas não são boas naquilo que elas fazem. Elas não são elogiadas naquilo que elas fazem. Elas não fazem isso para servir ao Senhor. Elas fazem isso para serem vistas, dando carteirada nos outros. Quando nós olhamos para a comunidade de fé, são aquelas pessoas que lá fora elas não são nada, elas não têm comando nenhum, elas não têm liderança nenhuma, e dentro da igreja quer ter. Lá fora não manda em nada e dentro da igreja quer mandar. Mas a Bíblia diz que dentro da igreja nós servirmos uns aos outros. Mas aí a língua fala pra caramba. E dentro da igreja, como corpo, cada um tem um dom espiritual. Qual foi o grande problema das nossas igrejas enquanto denominação? Nós trouxemos os nossos missionários, com todo o carinho que eles vieram aqui, eles trouxeram uma estrutura norte-americana totalmente corporativa, empresarial, transformou a igreja num negócio, cheio de departamentos, organograma, níveis, isso, aquilo, outro. Aí criou-se os departamentos, a cadeirinha, mas não tinha ninguém para sentar. Aí não tem ninguém para sentar, bota qualquer um. Aí vai lá um maluco, uma doida, totalmente desequilibrada emocionalmente, pessoas que não têm maturidade para liderar coisas. Pastores são responsáveis por isso. Você precisa capacitar pessoas, mas acima de tudo são dirigidas pelos dons. Então a língua se gaba. O que a gente vê nas eleições? O meu partido vai resolver tudo. Se eu entrar no governo, eu vou dar bolsa cerveja para quem gosta de tomar uma cervejinha, né? Então a gente precisa, em todo tempo, buscar a presença do Senhor. Então cuidado com a sua língua, para que você não esteja sendo instrumento do diabo. Língua é fogo. As fagulhas... E vai destruindo. Irmãos, quantas famílias são destruídas por causa da linguinha, né? A irmã linguinha, a tia fofoqueira, o tio mentiroso, o cunhado falastrão. Dentro da igreja tem o ministério da fofoca, queridos. Tem o círculo da fofoca. Que isso, pastor? Querido, mas é na igreja dos outros, né? Cascadura, graças a Deus, não tem mais não, né? Pessoas, e normalmente essas que a linguinha não para, tem vida destruída. Olha para a vida dessas pessoas. Casamento destruído, vida destruída, nem filho aguenta essas pessoas, né? Trabalhei muito tempo em asilos. Dá uma olhadinha numa galera que está lá nos asilos, que nem filho quer cuidar. Mau caráter também envelhece, fofoqueiro também envelhece. E aí ficam caminhando de forma
destrutiva por aí. Queridos, então a língua é algo que a gente tem que tomar cuidado. E ele diz que se a gente dominar, nós vamos ter ser abençoados. Se não, vai ser um veneno mortífero. E aí, você tem dominado sua língua? Por onde andam os seus comentários? Ok? Vamos tomar cuidado. Agora envolve pensamentos, como nós administramos eles. E a palavra do Senhor nos ensina que os nossos pensamentos precisam estar ocupados com as coisas do alto. Quando Filipenses diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós precisamos cativar, né? Tornar cativo, preso, digamos assim, o nosso pensamento. É um desafio, porque o pensamento, a imaginação, vem em segundos, mas a gente pode dizer não. O nosso olhar pode se desviar para algum lugar, mas a gente pode trazê-lo. Você pode dar ouvidos a determinadas palavras, mas pode não dar. Então, o Espírito Santo nos orienta nisso. Filho, filha, não dê assunto para fulano, não dê assunto para Beltrano. Cuidado com o que você fala aqui, cuidado com o que você escreve acolá. Todos nós. E nosso viver, a nossa palavra precisa ser com critério, irmãos, com coerência e com ética. Ter domínio próprio envolve submissão, ter domínio próprio envolve obediência. Imagine se os profetas não tivessem isso. Eles não falariam aquilo que Deus mandou, como nos dias de hoje. Os profetas de Deus, os pastores, os mestres, os doutores que estão nos púlpitos, que estão nos seminários, que estão dando aula, ensinando, a voz profética da igreja, o pastor que é um dom dado por Deus para que ele possa ter os seus pensamentos voltados para o reino sempre, que a sua pregação seja sempre bíblica, com a teologia equilibrada que nós batistas primamos tanto. Quando nós pensamos, irmãos, do desafio de sermos igreja de Jesus nos dias de hoje, uma sociedade tão superficial, tão liberal, cada vez mais voltadas para uma vida que vai contrário à vontade do Senhor, a intolerância, irmãos. Nós estudamos sobre longanimidade, sobre mansidão, sobre tolerância. Pessoas que estão aí nas redes sociais, e a gente não tem como não falar delas, irmãos, porque fazem parte das nossas vidas, os grupos de zap que a gente tem. As pessoas às vezes nem sabem escrever, né? Nos dias de hoje a gente escreve muita coisa no grupo de zap, mas se você não souber escrever adequadamente, você arruma um problema só errando a vírgula ou o ponto. Nós precisamos tomar cuidado. Isso é fruto dos nossos pensamentos. Jesus vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração, ele é o centro dos nossos sentimentos. Então, o Espírito Santo vem para nos ajudar nisso tudo. Vem para que nossa vida precise ser conduzida de forma espiritual. Agora, de que você ocupa os seus pensamentos? O que você lê? Você é uma pessoa que lê a Bíblia? Você é uma pessoa que lê outros livros, livros devocionais, livros que levam a cultura para você. Às vezes são livros que não são cristãos, às vezes você vai ler a biografia de alguém. Você procura ver bons programas de televisão, documentários, tudo isso traz benefício aos pensamentos. A gente tem uma cosmovisão adequada do mundo, ou você é aquele tipo de pessoa alienada, que só tem aquele mundinho pequenininho. Sabe o que acontece às vezes com as pessoas que ficam na igreja a vida inteira? É que elas não conseguem perceber o que está na sua volta acontecendo. E aí não tem equilíbrio e nem a capacidade de domínio adequado sobre o movimento da igreja. Então, eu sempre falo, tem gente que acha que ser igreja batista é cantar cantor cristão todo domingo. Irmãos, eu gosto demais do cantor cristão, do HCC, todos os louvores. Está louvando a Deus?
Beleza. Mas tem gente que não. E muitas vezes aqueles hinos arrastados, aqueles hinos que as pessoas não sabem nem o significado das palavras. Nós vivemos numa outra sociedade. Então os líderes, através do domínio, através da governança de Deus, precisa estabelecer novos pensamentos. Precisa produzir reflexão a partir da palavra de Deus, que é o nosso conteúdo, mas respondendo aos pensamentos hoje. Quando nós falamos de ideologia de gêneros, irmãos, para quem não sabe, fala de vários tipos de sexo. A Bíblia diz que só tem macho e fêmea, a biologia também que só diz X, Y. Aí criaram tantos outros. Os nossos pensamentos e reflexões precisam ser concentrados, dominados pelo Espírito Santo, para que a gente possa responder com temperança, com mansidão àqueles que pedem a razão da nossa fé. Isso envolve investimento na leitura da palavra do Senhor. Com isso, as nossas atitudes. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, incorruptível. Irmãos, todos nós brasileiros gostamos do esporte. Talvez você tenha praticado esporte durante a sua vida. Eu até hoje tento pelo menos jogar futebol. Eu já caminhei, já pratiquei outros esportes. Na igreja nós temos a Ivana, né, que caminha, que corre, ganha medalha. Tudo depende de disciplina. A vida cristã basicamente é uma maratona. Tem até momentos, né, daquela velocidade mais rápida, né, que a gente chama de 100 metros rasos, ou seja, de explosão para você resolver alguma coisa, um projeto, um movimento, uma atitude, uma ação maior. Mas a vida cristã é longa. Aí a gente precisa o quê? Viver de forma a dominar o nosso corpo, a nossa alimentação, o nosso fôlego. Então, o tempero que a gente usa no dia a dia são os ingredientes que equilibram uma boa alimentação. Botou sal demais, ficou ruim. Botou sal de menos, ficou ruim. Botou açúcar demais, ficou muito doce, enjoado. Botou de menos, também fica ruim. Então, o Espírito Santo vem na nossa vida para equilibrar, irmãos, o nosso viver, para que nós não vivamos de forma triunfalista, altiva, mas ao mesmo tempo não vivamos de forma abaixo daquilo pelo qual o Senhor nos trouxe. Hipertensão é quando a nossa pressão arterial está alta. Hipotensão é baixa, quando a temperatura. A questão que envolve glicose, calor excessivo, frio excessivo, equilíbrio. Como está a sua vida hoje? Porque a fama, irmãos, vem na nossa frente, não adianta. Perfeito cuidado com aquilo que você fala. Diante disso, irmãos, como dominarmos a nós mesmos? E aí, somente pelo senhorio de Cristo, que é o Espírito Santo. O senhorio de Cristo é reconhecermos que Ele é Senhor da nossa vida, Ele é dono da nossa vida. A gente só é discípulo de Jesus se nós andarmos com Jesus. Então, por causa desse problema aí logístico da nossa igreja, domingo que vem, dia 17, a gente vai abrir a campanha de missões nacionais. Só Jesus Cristo salva. É só Ele que salva. A igreja não salva, não, porque a igreja já é salva por Ele. A igreja é feita dos salvos. Quando nós pensamos que o senhorio de Cristo envolve a renúncia, que envolve o autocontrole, examine-se, pois, o homem e coma do pão. O chamado de Deus é sempre um chamado de reflexão para a minha vida e para a sua. Você tem feito isso? Você é aquele tipo de pessoa que senta no momento devocional, de oração, e vai falar assim: Senhor, estou caminhando certo, isso é a verdade, as minhas atitudes, estou cuidando bem da minha esposa, estou cuidando bem do meu marido, estou cuidando bem dos meus filhos. Na minha comunidade de fé, eu sou um irmão, eu sou uma irmã que verdadeiramente ama a minha igreja, ou acho que a igreja é minha?
Então, o senhorio de Cristo faz com que nós, irmãos, vivamos na presença dele, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha aqui a humildade de Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipe. Nós precisamos, irmãos, entender todo esse processo de vida para a minha vida e para a sua vida também. Como vai a sua caminhada? Vivermos dominados pelo Espírito é vivermos debaixo do senhorio de Cristo. Não de discursos religiosos, denominacionais. Estou na igreja batista, na igreja a vida toda, batistossauro, como eu brinco, mas eu luto a minha vida inteira contra tradicionalismos, religiosidades, hipocrisias, contra esses fariseus, sepulcros caiados que estão nas nossas comunidades de fé. Muitos deles são pastores, muitos deles são diáconos e outros líderes, que naquele discurso do uso capião eclesiástico agem como se eles fossem os próprios Cristos. Criamos doutrinas e regrinhas que Jesus nunca se preocupou, que Deus não se preocupa, que o Espírito Santo nunca ensinou. Queridos, despertem-se. Sigamos a olhar para a cruz do Calvário. Terminamos essa série de mensagens, mas no momento em que nossa igreja, a PIB de Cascadura, está vivendo uma batalha espiritual severa por causa de pessoas que não conhecem Jesus. Pessoas que não são referência espiritual. Pessoas que têm um discurso altivo, somente institucional, mas não têm vida que inspiram as pessoas. Pessoas que já estão no final de suas vidas e não vão deixar legado nenhum. Legado e herança para a geração seguinte. Se você é idoso, está com 70, 75, 80 ou mais, você não deixa legado para a sua geração, porque ela está morrendo com você. Você deixa legado para a geração seguinte. Eu deixo para os meus filhos deixarão para os meus netos, e essas gerações dentro das nossas igrejas. Isso tem a ver, irmãos, com a visão do reino, com essas virtudes. Mas todas as batalhas espirituais sempre serão vencidas pela igreja de Cristo. E Jesus diz, a palavra de Deus diz que essas dissensões, esses que semeiam mentiras e difamam, essas coisas acontecem para revelar aqueles que são de Deus e aqueles que não são. E alguns deles estão plantados por Satanás há anos, irmãos, dentro das nossas igrejas, para impedir o trabalho, para impedir o crescimento da igreja. Crescimento da igreja, irmãos, não tem a ver simplesmente com o número de membresia. Crescimento da igreja tem a ver com o olhar amplo do reino. Saber que nós somos corpo de Cristo. Saber que o Espírito Santo nos conduz à verdade. E aí é vivermos esse senhorio de Jesus. Por que Jesus foi para a cruz, irmãos? Foi crucificado. Quem crucificou Jesus, sempre falo isso, foram os religiosos, os fariseus hipócritas e os políticos. Por quê? Porque ele vivia a verdade, ele falava a verdade e ele era a verdade. Vai lá em Mateus 23, o que ele fala dos fariseus. Vai ver lá no momento em que ele é preso, ele é traído por Judas, que vivia lá comendo com ele no prato. Estava lá na ceia do Senhor, comendo com Jesus todos os dias. Assim são as pessoas hoje. Só que eles esqueceram que Jesus era Deus e tinha o poder sobre a morte. E ele morre na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos ter vida de abundância. Você vive uma vida de abundância? Responde isso para Deus e para você mesmo. Quando nós pensamos nisso, irmãos, precisamos seguir em frente fazendo a vontade do Senhor. Jesus foi difamado, irmãos. Chamaram Jesus de fazer os milagres pelo poder de Belzebu. João Batista perdeu a sua cabeça, literalmente, foi decapitado por Herodes, por apontar o adultério do rei.
Jesus chamou Herodes de raposa. O apóstolo Paulo foi açoitado. O apóstolo Paulo foi preso. Silas foi preso. Pedro, segundo a tradição, morreu crucificado de cabeça para baixo por não se curvar à religiosidade e à corrupção do seu tempo. E para ilustrar, irmãos, eu estou sendo processado. Eu estou com 13 processos na justiça. Processado por esses dissidentes que receberam cartas de transferência da igreja em assembleia legítima, porque a igreja já não aguentava mais os desmandos feitos por essas pessoas. E o processo, praticamente todos eles, eu estou sendo acusado de ser boca de Deus, profeta de Deus, anjo do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou sendo processado por ser aquilo que a Bíblia diz que eu posso ser, que eu tenho autoridade para ser, porque eu, nesse tempo de 6 anos, sou anjo da igreja, segundo o Apocalipse, eu sou profeta de Deus, segundo Efésios, eu sou boca de Deus, segundo todo o Antigo Testamento. E a voz profética da igreja se inicia na pessoa do pastor, que é um dom espiritual. E eu estou com 13 processos na justiça. O juiz vai olhar e vai falar assim, poxa, pensei que esse pastor fosse adúltero, pensei que esse pastor fosse ladrão, pensei que esse pastor fosse um herege. Mas a gente vai ganhar todos os processos, irmãos, em nome de Cristo. Orem pelo nosso advogado, o pastor e doutor Marcelo Rosa, que está defendendo a nossa igreja, que está sendo processada também. As pessoas estão pedindo indenizações absurdas por danos morais. Eu espero que elas tenham dinheiro para pagar os danos morais que elas vão precisar pagar pelas difamações. Minha filha, tadinha, porque era a segunda secretária, está com 11 processos na justiça. Uma menina de 26 anos, estudante de medicina, vai casar ano que vem, por causa desses fariseus, desses hipócritas, que não têm o Espírito Santo de Deus. Eles não têm o senhorio de Cristo. Porque eles soubessem quem é Deus, eles não faziam isso. Porque a Bíblia condena em Coríntios qualquer ação desse sentido, capítulo 5. A gente sofre os danos. Queridos, e nesse período a nossa igreja está sofrendo todos esses ataques, das coisas mais terríveis. Mais terríveis. Nosso advogado vai entrar com uma liminar pedindo o impedimento dessas pessoas no culto, porque todo culto elas causam constrangimentos para os membros da igreja. E domingo passado foi bem chato, bem enjoado isso. Só revela o quê? As obras da carne. Vocês estão entendendo como é que o movimento de Deus na pregação da palavra, um púlpito que é profético, nós precisamos, irmãos, interpretar. Quando nós vivemos pelo domínio de Deus, nós vivemos em obediência. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Esse povo que vive aí, irmãos, nas redes sociais, esculhambando o presidente da República. Eu tenho várias coisas contra ele, mas eu nunca agi de forma desrespeitosa a ele. Primeiro que eu não vou nem para a rede social, e no meu púlpito eu tenho autoridade democrática e institucional e bíblica para criticar qualquer governo. Isso é bíblico. Daquilo que esteja fazendo errado. A igreja, irmãos, é a voz profética, a igreja é a consciência do Estado. O ex-presidente Lula, o outro Ciro, as pessoas fazem chacota da outra candidata, a Simone Tebet, as pessoas são muito cruéis. Não respeitam o ser humano. Discordar é tão bom, irmãos. O debate. Mas como é bom a gente debater com gente inteligente, gente equilibrada e sábia, que você pode sentar à mesa para tomar um cafezinho e falar sobre questões. Mas a maioria das pessoas não sabe o que é direita, nem o que é esquerda, e muito menos o que é centro. A igreja é suprapartidária, a igreja não tem bandeira partidária, a igreja, irmãos, é o reino de Deus na terra. Nós precisamos viver em obediência ao Senhor. Você vive dessa forma? Ou você vive por aí, escrevendo aquilo que não deveria escrever? Irmãos, então somos sujeitos à autoridade.
Eu, como pastor, sou uma autoridade eclesiástica colocada por Deus em todos os 25 anos em que eu estive presente em outros lugares. Eu nunca desrespeitei os meus pastores, desde a minha adolescência, criado na igreja. Nunca desrespeitei os meus chefes, mesmo discordando. Nunca desrespeitei nenhuma autoridade, porque entendo, e a Bíblia diz, como eu já falei, que foi Deus quem o colocou ali. Dentro das nossas comunidades de fé, desde a minha juventude, com 18, 20 anos, em assembleias, eu precisava lutar pela verdade. Eu me lembro, e quando a gente vai diante desse cenário que a gente está vivendo, que eu, aos 20 anos de idade, numa assembleia, eu tive que enfrentar num debate o presidente do ministério diaconal da igreja, que queria tirar o pastor da igreja, sem ele ter feito nada, simplesmente porque ele não gostava do jeito do pastor, ou porque o pastor estava promovendo algumas mudanças para modernizar a igreja, mas não havia nada contra a moral do pastor. Já com 20 anos, eu estou com 52 anos, eu continuo lutando, irmãos. Às vezes a gente cansa. E agora estou sendo processado por essas pessoas que só gostam de cargos, só gostam de mandar na igreja. Às vezes não governam bem nem as suas casas, nem os seus casamentos, nem os seus negócios. E acham que a igreja é partido político. E sem contar os pentecostais, eu respeito todos os pentecostais, eu tenho amigos e parentes, mas tem algumas pessoas dentro da igreja com discurso pentecostal e não respeita a doutrina batista. E eu, como vocês sabem, sou batistão raiz, teologicamente bem equilibrado naquilo que eu acredito, daquilo que a Bíblia nos revela, obediência. Outra coisa, o respeito, tudo quanto, pois, querei que os homens vos façam, fazei-lhe vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Você quer respeito, mas você respeita as pessoas? Você respeita os níveis de hierarquia? Lá no seu trabalho eu quero ver você tirar onda com a cara do seu chefe, igual algumas pessoas na igreja. Na rua, irmãos, quantas pessoas estão morrendo por falta de tolerância na rua por causa de uma fechada no sinal, por causa de uma discussão. Aí gente armada para tudo quanto é lugar, mas temos aí campanha de armamento, incentiva as pessoas a andarem armadas. Como assim? E aí são famílias destruídas, bala perdida por um lado, bala perdida por outro, desrespeito contra a mulher, irmãos. Estamos aí, as mulheres lutando, é feminicídio, a cada 30 minutos uma mulher morre, porque ou um companheiro ou um marido a mata, irmãos. A violência contra as crianças, o respeito contra os nossos adolescentes, a falta de respeito contra os nossos adolescentes, a lascívia, a sensualidade tão promovida nas redes sociais. Então, esse Mateus 7,12 que eu gosto muito, é chamado de lei áurea da Bíblia, tudo que você quer, faça, que o outro te faça, faça também. Discordâncias, debate é uma beleza. Agora, irmãos, tem hora que existem os limites. Ter domínio próprio não é ser omisso. Temperança não significa ficar calado, igual eu falei na semana passada sobre mansidão. Tudo isso na minha vida, ultimamente, tem sido testado. E por causa do domínio próprio, por causa daquilo que Deus faz em mim, eu não vou tirar um tostão dessas pessoas que estão me processando. Alguns não têm nem condições de me pagarem nenhuma indenização. Talvez o máximo que a gente vai pedir são cestas básicas, o pagamento de todas as custas dos processos, perfeito? Que vai chegar uns 100 mil reais. Eu acredito que essas pessoas estão com dinheiro sobrando. 100 mil reais é dinheiro à beça. Um processo na justiça, ele é muito pesado. E eu não tenho dúvida que Deus nos dará a vitória em tudo isso, irmãos. Porque o nosso Deus é o justo juiz. O nosso advogado é Jesus. E Jesus, ele está sempre na verdade. Sempre na verdade. Então é respeito. Ai daqueles irmãos que escandalizam o nome do Senhor. Nossa igreja está aí sendo difamada, sendo instrumento de escândalo. Eu fico imaginando o juiz olhando aquilo lá. Não é verdade? Isso é o que? Obras da carne. Deus está fazendo um movimento maravilhoso em nossas igrejas, e não é só na igreja de Cascadura não, queridos. Muitas igrejas à nossa volta estão vivendo um tempo diferente, mas para termos avivamento, irmãos,
Deus tem que fazer uma peneirada geral. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus vai fazer, algumas pessoas não podem participar. Eu sempre falo, Deus matou uma geração no deserto porque eles não mereciam entrar na terra prometida nem ver os milagres de Deus. E viram os milagres de Deus e não foram obedientes. Último lugar, irmãos, a questão da liberdade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso significa maturidade. Vamos falar aí do Rock in Rio? Vamos. O Rock in Rio começou em 1985, eu era garoto, via. Nós adolescentes e jovens, a gente sempre gostou de música, de uma música que era música secular, não estava dentro da igreja, mas eram boas músicas, um rock. Eu fui o primeiro baterista da minha igreja quando eu tinha 17, 18 anos. Mas eu nunca fui, irmãos, no Rock in Rio, eu nunca fui numa seresta, eu nunca fui num baile, eu nunca fui num show. Eu poderia ir? Poderia. Naquela época, os pastores diziam que tudo isso era do demônio, que a igreja precisava lutar contra essas coisas, proteger os nossos jovens. Mais de 30 anos se passaram, eu estou com 52, 37 anos se passaram, o Rock in Rio continua o mesmo. Algumas bandas que estavam lá jovens continuam cantando velhos. Só aconteceu o seguinte, quem não ia, agora aquilo lá está cheio de crente, pastores, ministros de música, maior galera. O Rock in Rio mudou? Não. Mas parece que a igreja sim. Você pode ir lá, é pecado ir lá? Não, não é pecado não. Eu vou ser muito sincero. Mas convém. O ambiente é um ambiente que adora o Senhor. Deus está sendo adorado lá. As pessoas que estão lá servem a Cristo. Você está patrocinando o reino de Deus. Tudo isso é uma reflexão e é de ordem individual. A pessoa tem que ser excluída da igreja porque ela foi no show? Acredito que não. Ela pode ser, de repente, disciplinada, chamar para conversar. Mas se os pastores estão indo, ministros de música estão indo, líderes da igreja estão indo, como é que você vai trabalhar com a juventude? Só que aí depois vem carnaval, depois vem outras festas. Nesse lugar tem cheiro de droga, tem cheiro de álcool, tem cheiro de maconha, tem cheiro de outros cheiros. Tem pessoas e Satanás está ali trabalhando, queridos. Meus irmãos, finalizando a palavra desta manhã, eu sei que o sermão hoje foi mais longo, mas precisava sê-lo. Nós precisamos entender que a nossa vida só é cristã vivida pelos princípios de Cristo. Deus está pouco preocupado se você é membro de igreja, membro ativo, esses rol de membros. Meu sonho é acabar com esses rol de membros. Muitas igrejas nem fazem mais isso. As assembleias nas igrejas mais modernas e antenadas é de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, às vezes um mês por ano. Uma igreja organizada administrativamente, como é hoje a PIB de Cascadura, a gente tem orçamento, tem tudo, e evitar que as nossas igrejas ficam muito mais preocupadas com instituição do que verdadeiramente nos focarmos na nossa missão. Então, precisamos, irmãos, obedecer ao mandado do Senhor. E aí, concluindo a palavra desta manhã, do dia de hoje, aprenda a dominar a si mesmo. Crie os dispositivos, os protocolos para se proteger e proteger os outros. Perfeito? E aí, olha só o que diz o Salmo 119, versículo 133. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Tem alguma iniquidade ainda na sua vida? Alguma obra da carne que você não consegue controlar? Pastor, eu sou isso, sou aquilo, eu não consigo aquilo outro. Querido, Jesus é que domina o negócio. Parece que tem momentos, irmãos, que algumas pessoas elas nos provocam tanto, que parece que o velho homem, a velha mulher quer ressuscitar. Mas tem pessoas que gostam de tirar o pior de nós. Aí nós precisamos nos equilibrar novamente, nos centralizar novamente. Mas Deus é testemunho disso tudo. Deus estava lá, irmãos, quando esses rapazes lá drogados entraram na igreja. Deus estava lá na igreja suburbana também. Tudo é dele. A questão é o que nós estamos fazendo como igreja para melhorar a vida dessas pessoas. Isso é batalha espiritual também.
vem para desanimar. Queria agora, antes do culto terminar, no último hino, que se você não entregou o dízimo do Senhor, uma oferta do Senhor, faça isso através do Pix. Vamos fazer uma campanha aí para levantar a oferta, para a gente consertar toda essa parte elétrica. O dinheiro de Deus está no seu bolso, está no meu, tudo é de Deus, né? Tem gente que gosta de reter dízimo, né? Reter dinheiro para prejudicar o pastor, a ministra de música, o pastor auxiliar. Não prejudica em nada. Esse dinheiro que é retido vai para o diabo, muitas vezes. Não é verdade? Então, nós precisamos pedir a Deus que firme os nossos passos na palavra. Ok? E aí, uma curiosidade para vocês. Esse termo domínio próprio, né, temperança, vem do grego egkrateia. Krateia, então, vem da palavra kratos. Kratos significa governo. Então, democracia. Demo é o povo, não é o demônio, não. Às vezes até parece que o povo está dominado pelo demônio. E kratos é governo. Então, democracia é governo do povo. Mas nem sempre o povo sabe governar, queridos. Vamos dizer aqui. Nem sempre o povo sabe o que é democracia. Então, essa palavra é governo próprio. Egkrateia. Então, trazendo também uma ilustração aqui, é semelhante a você bater uma continência. Eu sempre falo que eu fui militar do Corpo de Fuzileiros, tive uma ótima formação na academia militar e eu aprendi muitos valores que, infelizmente, muitos militares que estão dentro da igreja não aprenderam nada. Lá no quartel não mandavam em nada, e dentro da igreja quer transformar em quartel e quer ser coronel dentro de igreja. O comando é do pastor, o comando é do presidente e ponto. É isso que a gente precisa entender. E se o pastor ou o presidente faz coisas erradas, Deus vai discipliná-los em tempo certo. O grande problema é que as pessoas confundem esse negócio de querer fazer a mão de Deus. Então, quando eu era militar, eu chegava na minha unidade, eu então prestava continência àquele que era o mais antigo. Ele era o superior e eu cumpria as ordens que estavam no Estatuto da Marinha. Saí de lá porque quis e no decorrer da minha vida, até o dia de hoje, eu cumpro todos esses protocolos como cidadão, como pastor, como marido, governando a minha vida. E não existe nenhum tipo de acusação sobre a minha vida. Essas que estão aí, né, que a gente vai mostrar a verdade, né, eu me sinto igual Daniel, o profeta Daniel. Que ele foi para a cova dos leões porque criaram uma lei, né, e que não podia orar, não podia adorar durante 30 dias o Deus que ele tinha, somente ao governo, que era Nabucodonosor, e ele continuou orando de manhã, de tarde e de noite. Daniel foi para a cova dos leões, queridos, por causa da santidade dele. Ser processado por causa da minha santidade é uma honra, um privilégio. Eu fico feliz por isso. Jesus já falava sobre isso, os apóstolos já falavam sobre isso. Os discípulos de Jesus, os profetas, irmãos, todos os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos pelos religiosos daquele tempo. Então, quando nós pensamos nisso, de fazermos a vontade do Senhor, obedecer ao Senhor, a gente sofre tudo que tiver que sofrer. Então, Jesus diz assim, negue a si mesmo e coloque a sua cruz, pegue a sua cruz e siga-me. A cruz, irmãos, que nós recebemos é a nossa missão. A cruz que a gente recebeu é a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com Jesus, compromisso com a família. A minha família é a minha cruz. Mas não é porque ela gera sofrimento em mim, não, mas ela é a grande responsabilidade que eu tenho de proteger a minha esposa, de governar os meus filhos para que eles sejam Milena e Gabriel, homens de bem. Às vezes, irmãos, existem pessoas que não são cristãs nas nossas famílias, entre os nossos amigos, colegas de trabalho, mas eles são pessoas de bem. Aquilo que Deus fala para Natanael, você não está longe do reino de Deus. Tem pessoas que têm uma vida que elas não estão longe do reino. Só vai faltar aquele momento que Deus vai revelar a verdade absoluta. E tem tanta gente dentro das nossas comunidades de fé que Deus nos livre. Eu prefiro andar com o diabo, eu prefiro andar com Satanás, do que andar com determinados pastores,
com determinados diáconos, com pessoas que estão dentro da igreja a vida toda. Irmãos, não tem fruto espiritual nenhum. Negar a nós mesmos é fazermos a vontade do Senhor, sermos controlados pelo Senhor e termos esse domínio que vem do Espírito, um caráter moldado ao caráter de Cristo. Então finalizamos essa reflexão de hoje e guarde ela, tudo gravado aí que eu falei, eu não tenho medo de nada nem de ninguém, eu só tenho uma pessoa, queridos, no mundo, no universo, que eu temo e tremo, que é o Deus Todo-Poderoso e Altíssimo, que Ele tem o poder para matar o meu corpo e mandar a minha alma para o inferno. Mas eu posso garantir para vocês, até esse momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, que eu vivo na presença do Senhor, aleluia por isso. Eu mereci o inferno, mas um dia a graça de Cristo me alcançou e tenho vivido sob a cruz de Cristo, sob o domínio do Senhor, diante das minhas limitações e das minhas falhas, corrigindo os meus erros, pedindo perdão às pessoas, me retratando com aqueles que eu preciso retratar. Mas, enquanto estivermos firmes nesse propósito, estaremos aí em Cascadura. Quem levou a mim e a minha família para Cascadura há 6 anos foi o Deus Todo-Poderoso. Não foi ninguém. E somente sairei de lá no dia que o Senhor mandar eu ir para outra missão. E tem muita coisa boa para acontecer em Cascadura, irmãos. Nossa, continue. Nossa igreja está num propósito de oração. Alguns estão em jejum. Os membros ativos de nossa igreja, as pessoas que estão lá firmemente caminhando com Jesus. Não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã. Estamos adoecidos, entristecidos, mas fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Se Deus permitir, no outro domingo vamos abrir campanha de missões. Estamos aí com um grande bazar. Se você não levou doações, leve durante a semana ou no domingo que vem. Viu lá que a gente preparou um espaço bem bacana lá no nosso auditório para que você possa ver as roupas. Deixa eu ver aqui mais o que. Campanha do quilo, queremos levantar uma boa quantidade de quilos para os nossos projetos. E o projeto Vida de Curitiba, irmãos, virá em outubro. Eles chegarão na quarta-feira, dia 12 de outubro, 13, 14, 15, 16, 4 dias. Estaremos fazendo ações nas ruas de Cascadura. Vamos ajudar também lá a igreja de Santa Rita. Lembra que eu estou lá como interino, a gente está ajudando. Aproveito para agradecer aqui, porque no dia 7 de setembro agora, que foi o aniversário da igreja, teve uma galera da igreja lá ajudando no louvor. Foi um momento muito bom para a igreja. A gente está fortalecendo uma igreja, revitalizando uma igreja que está precisando, né? E como tem aquele ditado, né? Como é que é? Os cachorros ladram, mas a caravana passa. Nós estamos na caravana do reino, fazendo a nossa missão, pregando o evangelho. Os cachorros vão sempre latir. Sempre latiram, sempre existiram e sempre continuarão. Mas a gente vai manter o foco. Ok? Projeto Vida, de 13 a 16. Vamos fazer um trabalho bem bacana. Queridos, vivamos na presença do Senhor. Que o fruto do Espírito, que essas virtudes estejam verdadeiramente em nós. Sem aparências, irmãos. Cheio de crentes só com aparência. Sem malícia. A gente vê a malícia das pessoas nos olhos. Aquelas pessoas que têm a roupagem, né? E queria mandar uma mensagem para você que é idoso, terceira idade, de todos os lugares, né? Que gostam muito de usar o estatuto do idoso. Ancião na igreja, na Bíblia e na igreja, não é só o cara que é velho, não, a pessoa que é velha, não. É gente que é exemplo. Os cabelos brancos significa a autoridade que vem do Senhor. Tem muito idoso em todos os lugares que são mau caráteres, fofoqueiros, semeiam discórdias, simplesmente envelheceram, não têm sabedoria nenhuma e trazem problemas muito grandes para as suas famílias. Eu falei no início, os asilos estão cheios de pessoas idosas que não tiveram domínio próprio, não foram mansos, não cuidaram das suas famílias, não foram bons pais, não foram boas mães, não foram bons maridos e esposas. Alguns outros, sim, estão lá por várias questões de cuidados que estão lá e graças a Deus que existe. Então, irmãos, igreja é um corpo e nós precisamos cuidar uns dos outros. Estamos trabalhando com muita dedicação na PIB de Cascadura, com competência, com coerência, com transparência. Sobrevivemos a uma pandemia e tem gente que nem
parece que viveu isso? Primeiro que nessas pessoas que estão arrumando problema tem gente que não é vacinado, perfeito? Gente que estava fazendo reunião escondido na casa, descumprindo uma decisão que a gente tomou no protocolo sanitário, coral se reunindo para ensaio de forma clandestina, sem cumprir o protocolo sanitário, ou seja, o pastor, o conselho de líderes da igreja trabalhando de forma equilibrada, de forma sábia, seguindo a palavra do Senhor, com mansidão, com responsabilidade. Encontro alguns irmãozinhos que não respeitam nada nem ninguém, fazendo aquilo que não deveria fazer. Queridos, finalizamos essa série de mensagens. Agora eu vou começar os dons espirituais. Qual é o teu dom espiritual? Você sabe. Você sabe? Então, começarei já, talvez domingo, no outro domingo, dia 17. Assim como também começaremos a campanha. E finalizamos o culto cantando Senhor, vem me dirigir. Presta atenção na letra desse hino. Quem sabe você vai experimentar conversão hoje. Você que é um fariseu hipócrita, você que é um amigo do evangelho, vive frequentando o culto, mas não quer nada com Jesus, tá bom? Estamos nos preparando aí para fazermos batismos, graças ao Senhor, depois de 2 anos de pandemia. Irmãos, a Igreja de Jesus, a PIB de Cascadura é de Cristo, sempre foi, e ninguém vai impedi-la de continuar levando a sua mensagem. E aí, aproveite esse tempo aí, vai aparecer o Pix da igreja aí, oferte, esteja junto, e eu vou atualizando os irmãos aí no decorrer da semana, como eu sempre faço no Notícias da PIB. Um grande abraço, fique na paz e até lá!